Olá, bem-vindos a mais um podcast da APET, Associação de Profissionais e Empresas de Tecnologia da Informação do Noroeste Paulista. Essa primeira temporada de episódios, para nós é muito importante porque ela celebra os 20 anos da APET. É um dos projetos estruturantes de construção dos próximos 20 anos. E a APET tem como essência a troca de informações entre as pessoas, profissionais e empresários, e o podcast é uma maneira de a gente expandir essa capilaridade e é um prazer aqui hoje estar com todos vocês. Antes de eu apresentar os nossos convidados, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores. A Sinal BR Telecom, que com mais de 2.500 km de backbone de fibra ótica, tem uma rede que interliga diversas cidades e diversos transportes com operadoras. Ela tem 13 anos de histórias e atende cerca de 210 cidades e possui quase 1 milhão de pessoas conectadas através dessa rede. Estamos falando de cobertura de qualidade para todo o Noroeste Paulista. Atendem exclusivamente empresas e provedores de internet no mercado B2B, fornecendo soluções na medida para o seu negócio através de link de internet dedicado, telefonia, PBX virtual, Wi-Fi e soluções de data center. Também temos como patrocinador a TaxGuide. A TaxGuide oferece uma gestão fiscal estratégica orientada por dados reais, realizando uma análise detalhada das declarações fiscais das empresas, identificando inconsistências e fornecendo soluções personalizadas, contábeis e jurídicas. Além disso, ela oferece o apoio necessário para que você esteja sempre em conformidade com as suas obrigações fiscais. Simplifique o complexo sistema tributário e tome decisões informadas e estratégicas para o seu negócio e com tecnologia descubra o poder dos dados na gestão fiscal de sua empresa. E hoje temos um patrocinador especial que é a Prospecta, uma lead tech. Nós vamos falar um pouco disso hoje. Uma empresa de tecnologia que se especializou em aquisição e retenção de leads. E aí nós vamos falar um pouquinho desse termo também, realmente qualificados para fazer a sua empresa crescer. O foco aqui é levantar a performance das empresas em todo o país. Aliás, não só no Brasil. A Prospecta já atuou na aquisição de clientes na América Latina e na Europa. E isso só é possível porque a Prospecta conta com a experiência de um time que trabalha com geração de leads qualificados há mais de 10 anos. E para isso, utiliza as ferramentas mais avançadas de marketing digital. Então, se você quer levar seu negócio ao próximo nível, pode falar com um especialista das Prospecta hoje mesmo. Acesse o site que está aparecendo aí no vídeo ou nas redes sociais. Agora você já sabe, da aquisição ao crescimento, Prospecta. Bom, e em falar em crescimento, né, hoje nós estamos aqui com 2 convidados para a gente falar desse tema bastante importante, que é um tema de crescimento, que afinal que empresa não precisa ou não quer crescer? Crescer é sobreviver, não tem como não crescer, né? E como a gente cresce de forma sustentável. E aí a gente sabe que a área de business, né, sempre aparece com novos nomes, né? E agora é growth, né, que a gente adora americano, né? Marketing e vendas, né? Que é uma estratégia que tem como objetivo trazer mais clientes para a empresa, criando relacionamento. Esse é um termo bastante importante, e aplicando boas práticas de crescimento no decorrer desse processo, porque é um processo, isso é uma coisa contínua que tem que acontecer em todas as empresas, que a gente também experimenta, levanta hipóteses e faz isso acontecer. E para essa bate-papo de hoje, para a gente falar de growth, nós temos aqui 2 convidados, né? O David Borges é empresário e apaixonado por estratégia, marketing e vendas. Ele é formado em administração de empresas e especialista em gestão de marketing pelo INPG e atuou em uma das maiores administradoras de consórcio do país. Hoje, ele é sócio fundador da Prospecta, uma das nossas patrocinadoras, né? E uma lead tech com 12 anos de história e com foco total na aquisição, retenção, que é um outro ponto importante, e crescimento. Então, obrigado, David, pela sua presença aqui. Também o David, né, através da Prospecta, ele é grande parceiro da APET, né, e também associado, e a gente tem aprendido muito com você. Obrigado pela presença. E do lado dele nós temos aqui uma mineira, né, que
trabalha aí na área de growth também, é uma marqueteira, né? Ela gosta de se intitular como marqueteira, e é de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, né? Lá eles têm todo, eu espero que hoje ela ligue a tecla SAP, para a gente poder ouvir, né? Mas a Paula, ela é graduada em Comunicação Social e Cultural, ela é mestre em Comunicação Organizacional e Liderança pela Universidade Católica Portuguesa. A Paula tem uma história interessante. A Paula é brasileira, mineira, mas ela morou muitos anos em Portugal, né? Onde, inclusive, eu tive o prazer de conhecê-la. Nosso primeiro contato. Nosso primeiro contrato. A Paula, né, além de ser uma grande especialista, eu tenho orgulho de tê-la no time da Shift, né, há 6 anos, e foi lá que eu a entrevistei. Isso, um dia a gente conta, num dos cafés da PET aí, né? E ela é especialista em marketing estratégico pelo INSPER, em branding pela ESPM e growth, né, pela FIAP. E também agora está fazendo aí inteligência de mercado. Bom, muita coisa, nós estamos com 2 grandes especialistas aqui para falar exatamente desse tema que é super importante, que é o crescimento das empresas e como a gente pode potencializar isso de maneira eficiente, usando aí as tecnologias que a gente tem para fazer isso acontecer. Então vamos começar aqui, né, falando um pouquinho, vou fazer uma pergunta ampla e depois vocês falam, e depois a gente vai direcionando as perguntas, mas vamos contextualizar o nosso ouvinte. O que é de fato Growth Marketing, como surgiu esse conceito? David? Bom, Marcelo, primeiro, obrigado pelo convite. Realmente a PET faz parte da nossa jornada. Nos últimos 3, 4 anos a gente tem aprendido muito e implementado muitas das coisas que a gente consumiu de conteúdo lá dentro. Isso tem nos ajudado muito como companhia, então isso tem nos ajudado demais. E, bom, com relação a growth, o que a gente tem visto muito no mercado é o crescimento de um conceito que faz muito sentido para a gente vê a lógica do teste, e o que a gente tem que entender é que há 10, 15, a gente estava brincando, eu e a Paula, um pouquinho antes do podcast, que o profissional ele sempre aplicou um pouco desse mesmo conceito. E o termo de growth, agora vindo muito à frente, né, de growth marketing, ele é um termo mais ligado a testes, e a cultura do teste é muito mais ligado à cultura que está enraizada dentro da companhia, do que necessariamente uma nova função, uma nova área que surge no nosso mercado. Porque, na verdade, o que vocês fazem diariamente nas suas áreas de marketing é justamente isso. Testes de pequena hipótese, baseado em dados, e testes curtos e que conseguem, de fato, validar hipóteses antes de ir ao mercado. Então, esse é o conceito base de Growth Marketing aplicado à área, de fato, de comunicação. Né? Então, não é uma questão tão recente assim, apesar de parecer. A gente começa a ver Growth aparecendo em literatura a partir de 2010. Então, o mercado já vem lendo muito sobre isso, vem consumindo isso há muito tempo. E agora o termo está muito em moda, né? Eu diria, hypado, e a gente percebe que isso é uma questão cultural. Como as empresas conseguem utilizar a lógica do teste baseado em dados para crescimento através da área de marketing. Isso faz muito sentido na nossa cabeça, e a gente vê o mercado crescendo muito através disso também. Não tenha dúvida, né? E de uma certa forma, né, David, você colocou muito bem, né? É uma evolução daquilo que a gente já faz. Uhum. E, evidentemente, que essas novas... às vezes tem muita fumaça, né? Uhum. Mas vamos levar para o lado não fumaça, né? Para o lado de realmente evolução. Sim. Então, a gente empacota de maneira diferente, aproveita das novas tecnologias para realmente potencializar aquilo que toda empresa precisa fazer, que é crescer. Exato. Achar qual que é o meu cliente, como é que eu olho nesse universo aí fora, quem que é o cara que tem interesse em mim. Ponto. Perfeito. E, inclusive, o seguinte, se a gente parar para analisar a mesma jornada da Paula na Shift, ela não vai para uma reunião com você sem dado. Ela não vai uma hipótese da cabeça dela. Então, ela provavelmente trabalha muito com base em dados, já trabalha com isso há muito tempo. Repara, não é um conceito tão recente assim, é o pacote. É o empacotamento do profissional de hoje, até porque, querendo ou não, a gente também tem outros tipos de profissionais de comunicação. Tem a comunicação interna, tem a comunicação que é voltada para o colaborador, que seria essa interna. Tem diversas outras raízes essa nossa área. Então, pensando por esse lado, e
não existe mais o espaço para o profissional que não pensa em growth. O cara de marketing hoje, ele que está ligado diretamente ao dono, ele precisa estar com isso enraizado. Porque senão ele também não vai conseguir provar as próprias ideias. Ele não consegue colocar nada em prática, ele não consegue implementar mais nada. Porque tudo vai virar um motivo de discussão. De onde veio a informação? Saiu da sua cabeça. Vozes da nossa cabeça? Né? A gente costuma brincar. Fonte, vozes da minha cabeça. Né? Essa é boa, já ouvi várias vezes. Né? Pois é. E aí, pegando esse teu gancho, né, vou agora mudar aqui para a Paula. Paula, a gente falou um pouquinho do empacotamento e tudo mais, mas em relação ao marketing tradicional, né, o que muda para o nosso ouvinte aí, que alguns talvez já estejam até usando, né, e outros ainda pensando nesse assunto e vendo esse tema aí com bastante evidência no mercado? O que muda, eu acho que vale até a gente remontar um pouquinho, até complementando aí o que o David estava explicando sobre o surgimento do conceito. Ele surge aí há uns 10 anos atrás, sobretudo no Vale do Silício, né? Foi o Sean Ellis que criou o conceito, né? Escreveu um livro sobre isso e teve muito a ver com empresas, né? Muito ligado ao movimento das startups e empresas com poucos recursos que precisavam se tornar escaláveis. Né? Então, assim, o crescimento acelerado, né? Uma startup ela precisa ali de um crescimento acelerado porque recursos baixos, estruturas, né, complexas. Então, esse conceito de escalar a estratégia com poucos recursos e a necessidade de testar. Né? Então, o que vai mudar em relação ao marketing tradicional? A gente vê os canais tradicionais, as estratégias de marketing tradicionais são muito caras, né? São muito testadas já, tem uma estratégia mais conhecida, um público mais conhecido. E o que muda é, sobretudo, o mindset. O growth ele vem surgir como uma filosofia, como uma abordagem. O que muda mais em relação à estratégia das empresas? Cultura. Né? Então, assim, uma empresa que tem uma estratégia de growth, ela tem que estar propícia a erro, ela tem que permitir novas ideias, ela tem que ser aberta, ela tem que ser ousada, ela tem que ter esse senso analítico. Então, assim, hoje eu vejo, a gente fala muito do mundo bunny, né, que é um mundo volátil, não linear, né, e eu vejo que o growth ele bebe muito da cultura bunny, né, a gente sai do VUCA e vai para o bunny. Então, o growth, para mim, está intimamente ligado a esse contexto que a gente vive hoje. Você precisa ser não linear, você precisa ser volátil para que você possa tentar estratégias novas, medir, testar, analisar, entender consumidor. Né? Então, assim, é uma série de competências horizontais para que você possa testar aquela estratégia e realmente trazer resultados escaláveis. Né? Pequenos testes, pequenas estratégias para escalar algo muito maior. Né? Então, muda muito, para mim, mindset. Né? A gente quebrar paradigmas, quebrar barreiras, para se permitir errar, para se permitir testar e para se permitir trazer ideias novas e criar esse banco, essa documentação, né, para a gente crescer. E aí, pegando essa fala, né, da Paula, porque a gente vê que realmente passa por um processo educativo. Como tudo na empresa. Eu brinco que a empresa é um ser vivo, né, feito de um monte de pessoas físicas. Ela é uma pessoa jurídica, mas ela tem um monte de pessoinha ali dentro, né? E isso faz parte de qualquer empresa, né? Um processo educativo. E aí, David, como a gente pode aplicar, de fato, o growth marketing? Né? Como as empresas, né? Evidentemente que a gente tem empresas de diferentes níveis de maturidade, isso é natural. A gente tem ouvinte aqui de empresas nascentes, pessoas que estão pensando em criar uma empresa como empresas mais maduras ou de mais longa data, e que em determinados momentos a gente sabe que, né, essa questão do crescimento ela é fundamental e a gente tem os picos, os vales e assim por diante. E como que as empresas podem, de fato, implementar, aplicar, e como você, na sua experiência, tem visto essa evolução das empresas? Legal. Bom, eu vou seguir por 2 caminhos, então. Aí, Paula, fica à vontade também para complementar. Eu vou separar por 2 caminhos. A da empresa mais madura. Então, assim, a empresa mais madura, geralmente ela tem mais caixa também para isolar isso de lado. Então, qual é o primeiro passo? Eu isolaria um pequeno pedaço de verba para isso. Uma área ou um profissional de growth que não tem verba para trabalhar, mesmo que ela seja mínima, R$500 por mês, R$1.000 por mês, que seja pequena,
é uma área que vai conseguir testar pouco. E quando o dono consegue já de imediato ter essa visão e separar um pedaço de budget para isso especificamente, ele começa a encorajar a equipe e começa a colocar também limites, delimitar algumas áreas onde eles podem testar ou que eles não podem. Então, a primeira coisa que precisa mudar é a cabeça do dono. Para ele falar assim, cara, eu quero essa área, eu entendo que ela não é prejuízo, ela é investimento e eu quero que essa área comece a testar tudo o mais rápido possível. Então, esse é um primeiro passo. Segundo passo, já também ainda dentro de uma empresa mais madura, que já é composta de líderes e coordenadores, enfim, já tem uma estrutura organizacional bem definida, ponto de vista que das empresas das quais eu participo, é necessário montar um comitê e não só um profissional ou multidisciplinar. Multidisciplinar, né? Exatamente, perfeito. Então, na lógica, quando a gente consegue montar essa equipe, então eu posso chamar a pessoa, um funcionário que acabou de entrar, posso pegar uma pessoa super experiente, posso pegar um preto, um amarelo, um branco, um rosa, junto todo mundo com as suas experiências, com as suas vivências de mercado aqui dentro, enfim, e a gente vamos montar o que a gente quer resolver, que provavelmente nessa equipe eles já levantaram algumas missões, seja, se a gente estiver falando da venda da água aqui, por exemplo, a gente está falando de, a gente quer aumentar 15% a venda dessa água aqui nos próximos 3 meses. Então, beleza, essa é a nossa missão. Falei, fechou. Então, essa equipe tem essa missão. Então, cada uma dessas pessoas, e essa é uma área de growth, não growth marketing, né? A gente não está falando de área só de growth ligado a marketing, a gente pode falar de uma área de growth ligada à companhia como um todo. Então, eu estruturaria isso de forma mais horizontal, como a Paula mesmo trouxe. E essa equipe, cada um dessa equipe ficaria com uma missão de fazer seus pequenos testes e trazer as suas respostas de dessas hipóteses. Se o rótulo da água verde vende mais que a azul, a gente não sabe. Vamos fazer um pequeno teste? Então, esses pequenos testes e pequenos experimentos não carecem de muito investimento. Não deveriam carecer de muito investimento, porque senão deixa a lógica do growth solta demais. Afinal de contas, a gente tem tempo escasso, a gente é pressionado o tempo todo por mais produtividade, por mais resultado. Então, a gente precisa que esse teste tenha que ser curto, plausível e que ele seja mensurável e dê para a gente trazer informações. Exato, para a gente poder analisar junto com o proprietário. Falei, cara, para o dono, olha só, essas são as hipóteses que nós testamos, cada área contribuiu com um teste, está aqui o nosso bloco de teste. Essas são as hipóteses validadas e daqui para frente a gente acredita que faz sentido vir para esse caminho, porque é daqui que a gente vai tirar mais resultados. Então, esse é uma trilha de uma área de uma empresa já um pouco mais consolidada, né? Com sentido, Paulo? Faz muito sentido. Inclusive, tem até um aspecto que é quase paradoxal, porque growth a gente está falando de testes, tem até o funil de ideias, né, que é proposto pelo Chanelis, e é imediato, é rápido, é testado, é analisado, não deu bola para frente, mas eles preconizam uma coisa muito importante, que é a documentação. Então, assim, se cria um pool daquela ideação, daquelas análises, daqueles testes, para que a gente construa uma base e a gente não cometa os mesmos erros. Daqui 2 meses eu vou testar a mesma coisa, daqui 1 ano saiu meu profissional de growth. Você tem que ter uma base daqueles dados. Então, tem a componente analítica é muito grande, né? Então, mesmo quando você separar, né, no caso que você propôs de empresas mais maduras, quando você segmenta aquela empresa, aquele time, aquela verba, você tem que ter aquele perfil muito analítico ali, para poder olhar para esses testes. Isso. Mas vocês falaram de 2 temas importantes, né? Essa questão do dado, do analítico, mas também falaram da questão da cultura e da absorção da empresa. Como tudo, né? Pelo menos essa é a minha leitura enquanto empreendedor, a gente tem que entender que não dá para terceirizar um departamento, um resultado. E a empresa é um ecossistema, né? É um sistema, ela é toda sistêmica. Né? E isso é desafiador nas empresas. Na experiência de vocês, né, como é que vocês vencem esse desafio de realmente trazer o tema crescimento e cultura para a empresa como um todo, independentemente do tamanho? Assim, porque normalmente às vezes você fala assim, isso aí é problema do marketing. Né? Ou isso aqui, é que nem a gente fala no RH, né? Não, isso é problema do RH. Não existe. O RH instrumentaliza, né? E aí, por isso que a gente fala de RH estratégico, da mesma maneira que o marketing estratégico ou o growth estratégico, o nome que a gente queira usar,
que é esse pensamento? Como quebrar essas barreiras, né, na opinião de vocês, nas experiências que vocês têm, para que isso seja de fato incorporado de forma sistêmica pela organização, independentemente do tamanho, eu acho. E pode contar experiências pessoais. Eu tenho só uma observação sobre isso, e aí eu só vou soltar a observação e a Paula segue, mas assim... Solta a bomba. Eu já participei de operações onde o sino da comemoração de venda pela equipe de growth e de marketing, da área comercial como um todo, gerava ansiedade e estresse na equipe de operação, porque sinalizava que vinha mais trabalho pela frente e não mais resultado pela frente. Então, assim, é um problema cultural, é um problema de cultura enraizada. Mas, por favor, Paula, também traga esses pontos aí. Eu acho que tem muito a ver também com a sinergia que você vai conseguir promover entre as tuas áreas, os teus profissionais e a maturidade que eles têm, porque esse conceito de visão sistêmica, o CEO da empresa que eu trabalho, a gente trabalha muito isso e eu conhecê-lo. Eu conheci, tenho algum contato assim com ele e é um dos conceitos que eu mais tento trabalhar em termos de competência, né? Qual é o impacto da minha atividade na empresa como um todo, né? Então, a cada projeto que eu me envolvo, eu tento olhar ele sob diferentes perspectivas e não só do cliente, né? Para a sustentabilidade de toda a cadeia, né? Então, desenvolvendo de alguma forma esse tipo de competência nos profissionais, eu vejo que a gente começa a quebrar essa questão da responsabilização, né? É difícil quando você está trabalhando com equipes que estão preocupadas só com o seu resultado. É o primeiro grande erro. E tem outra questão também, e Growth também preconiza isso. Você só pode se tornar escalável e propor um crescimento acelerado quando você tem um must-have, né? Quando seu produto cumpre com aquilo que você está tentando entregar para a vontade do consumidor, que você sabe qual é. Isso, né? Quando então, sabe qual é um dos pilares. É um dos pilares. Mas então, isso, assim, então, aí vem mais uma pergunta, que é a questão que vem anterior a isso, né? Que é a questão da estratégia. Porque muitas vezes eu não sei exatamente o que eu quero vender e para quem, né? Exatamente. Alinhamento estratégico, visão sistêmica e um produto preparado para você tornar ele escalável e acelerar o teu crescimento, não existe fórmula, mas eu diria que está muito próximo de uma fórmula. Isso. E eu tenho uma dica aí para quem está ouvindo a gente e está na dúvida se está claro para o time para onde a gente deveria ir, solta uma pesquisa de clima. Interna ou terceirizada, ou contrata uma consultoria de RH e chama uma pesquisa de clima e roda uma pesquisa de clima na operação. Para entender o seguinte, existe clareza para a operação, para onde a companhia tem que ir? Porque esse é um grande ponto também que a gente vê muito. Muitas vezes o desejo de crescer está na cabeça do dono, ele não consegue transparecer e derramar todos esses pilares do que ele tem construído na própria cabeça para a equipe não consegue absorver isso. E isso fica tão solto que montar uma equipe de growth para fazer um experimento vai ser só marcar aquela reunião que poderia ser um e-mail, sabe? Porque no fim das contas a equipe não fica comprada para onde eu estou indo. Então, se eu tenho uma pesquisa de clima que me mostra todos os problemas com pessoas e que me dá um direcionamento do que eu preciso executar para resolver ou para iniciar um processo de resolução desses problemas, traz calma para o coração da equipe, traz sentido para a equipe e faz com que eles abracem um pouco do planejamento estratégico quando a gente for levantar. Porque caso... por mais que a gente monte um planejamento incrível, se a equipe não tiver comprada, a gente não vai para frente. É fato. Então, eu acho que a lógica da pesquisa de clima, junto com a parte de definição estratégica do que a gente quer para a companhia, é um dos pilares que a gente considera para que as coisas deem certo daqui para frente. E aí, já que a gente entrou um pouco na questão dos desafios, né? Vocês falaram de cultura, de estratégia, na experiência de vocês, qual tem sido, ou se é que existe, né, a maior dificuldade da empresa na execução de uma estratégia de marketing? Ou é uma combinação de fatores? Quais são esses principais fatores que o nosso ouvinte tem que olhar e entender os sinais? Porque, às vezes, não é uma questão só de recurso, né? Muitas vezes a gente fala assim, eu não tenho recurso, né? Você abriu falando da questão de recurso, etc. e tal. Mas é a história de... Eu brinco, né? O sapato italiano é caro?
É caro se eu comprar e chegar em casa e ficar apertado, né? Eu uso isso na Shift como sempre, né? Mas se eu tiver uso para ele e tiver o resultado, e aí também... Então, qual que é o desafio de vocês, que vocês entendem que devem ser alertas e eventualmente, como é que a gente pode vencê-los aí dentro de uma geração de cultura de growth, né? Para que a gente possa ter um programa efetivo de, no fim das contas, trazer o objetivo principal, que é deixar a empresa saudável. Eu vejo que a consciência de canais é muito importante. Quando eu falo consciência de canais, eu quero dizer assim, a gente está num mundo de informação, aquela overdose de informação, pessoas extremamente engolidas por tudo que tem online, canais, né, o face a face, né, o boca a boca, enfim. Então eu vejo que a gente está nesse mundo que informação é poder, né? Então você ter a consciência de canais... Poder e um pouco de overdose, às vezes, né? Overdose, né? Eu falei aqui na sala do lado, né? Humberto Eco já falou que a internet deu vozes aos idiotas, né? Então... Aos sábios também. Mas, e aos sábios também, mas assim... então a gente vive nesse contexto de uma informação muito, né, proliferando numa velocidade incrível. Então eu vejo que é um dos grandes desafios, você ser relevante no momento certo e no canal certo, né? Então, assim, essa consciência de canais é muito importante. E outro desafio é a volatilidade deles, né? Quantas mídias surgem, né? Agora... Threads, TikTok, na época que estourou, enfim... Mídias vão surgindo a todos os momentos. Então, essa digitalização do marketing trouxe também uma escassez de tempo, né, que dura aquela tua estratégia, aquela tua campanha. Então, eu gosto muito do growth pelo mindset de eu estou constantemente me reinventando e me testando, né? Então, eu diria que passa um pouquinho por esse pensamento. Eu acho que os desafios, começando pela parte do teste que a Paula citou, é um dos principais pontos que a gente sente também, porque é o seguinte, muitas vezes durante uma reunião a gente usa muita expressão, esse mês o teste será tal. E aí na cabeça do dono ou do gerente que está conversando com a gente, ele pergunta assim, mas de novo o teste? Parece que a gente não testa, não acaba nunca o teste, nunca a gente vai estar pronto? Falou, não, nunca a gente vai estar pronto. Porque, na verdade, todo mês, se a gente melhorar 1% por mês, no final do ano a gente mexeu em 12%. E às vezes você vai mexer em um detalhe só daquela estratégia. Isso. Poxa, mas você vai repetir, eu vou. Isso, exato. Então, o teste, esse cronograma de testes e a companhia entender que isso é vital para a sobrevivência, não é nem para a escala. Porque pode ser que ela precise fazer todo esse movimento, porque hoje um mercado volátil e fazendo com que todo mundo hoje também empreenda, também está surgindo um monte de empresas nas nossas costas. Isso está acontecendo o tempo todo. Então o número de concorrentes está maior, a competição está maior. Se eu não fizer esse movimento de teste, de cronograma de teste, eu posso simplesmente afundar. Não é nem que eu vou sobreviver. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu gosto muito de bater, a parte do ego, e a gente falou também sobre isso, que é assim... A métrica do ego, que é, muitas vezes, aquilo que é belo, aquilo que expõe a nossa marca para o mercado, pode não ser isso que está gerando resultado para a gente. O que faz com que a gente tenha que amarrar no meu último ponto, que é a análise das informações que a gente gerou. CRM, área comercial, usa muito forte CRM. E isso, para mim, um dos pilares da estratégia é a análise profunda de para quem a gente vendeu até agora e para quem a gente quer vender daqui para frente. Porque analisando isso e quais foram as mídias, como a Paula mesmo citou, eu tenho muitos canais para divulgar. Qual é o canal que está me trazendo o menor custo por aquisição? Porque até então, 2016, 2017, todo mundo falava assim, eu quero um lead de R$2. Eu quero um lead de R$1. Eu falei, legal, naquela época era plausível, mas, cara, hoje... E naquela época estava girando, mas todo mundo foi para lá. Esse custo... Foi lá para cima. Foi lá para cima. Hoje... Ela é lógica de leilão. Então, quanto mais gente... Em pandemia acelerou demais isso, porque todo mundo quis entrar nessa onda. Precisou entrar nessa onda. Então, assim, querendo ou não, hoje a competição também está em mídia, o que fez com que tudo aumentasse de valor. E se o empreendedor, se a empresa não tiver essa consciência de análise da informação que está lá no CRM, e entender quais mídias realmente trouxeram resultado, ela vai continuar gastando dinheiro onde não gera resultado, talvez por uma métrica do ego, né? Onde é bonito estar, legal. Então, quando eu tenho dinheiro de sobra, incrível, eu posso queimar.
Quando eu não tenho, e geralmente a gente vê um universo que não tem sobra, e aí, vou ficar queimando? Então, e um detalhe, esse que eu estou queimando, eu não poderia estar direcionando para onde é mais efetivo e trazendo mais resultado para a companhia? Então, esses são os detalhes que a gente precisa discutir, e por isso que muitas vezes a gente falha como implantação da cultura, porque se gera, tudo é pensado, a equipe testa, a equipe faz, pô, legal. Coloca em prática e não consegue acompanhar os números, não consegue metrificar, não consegue montar seu próprio dashboard de papel de pão. Tá tudo certo, mas tem que ter uma análise. E se eles não analisam, não vão conseguir melhorar nunca e por isso vão acabar afundando. Aí você tocou num ponto que era uma pergunta que vinha em seguida, eu vou fazer para os dois, para vocês baterem papo. Está muito gostoso esse bate-bola entre vocês. A gente está até mudando o roteiro aqui, estou achando ótimo. Que é essa questão das métricas, né? E a gente sabe que o marketing não só colhe, como gera uma quantidade de dados bastante grande e, do mesmo jeito que a gente tem overdose das informações que chegam, nós, enquanto líderes, agora eu vou passar para o meu papel de CEO, a quantidade de informações que a gente tem é muito grande, né? E a gente também não quer um dashboard gigante. Como engajar os vários níveis hierárquicos da empresa dentro de um programa que eu entendo que é importante, né? Um programa de métricas e indicadores que eu estou no caminho certo, não estou no caminho certo, aliás, né? Quem não mede não consegue melhorar, isso é ponto pacífico, mas que não seja overload e que seja bastante assertivo dentro de um programa também enxuto, que a gente possa, de fato, não perder o engajamento da alta direção, que você falou assim, eu tenho que convencer o empreendedor primeiro, né, e depois as equipes, e fazer esse negócio ser vivo, né, e ao mesmo tempo não ser overload, porque o que é overload a gente, infelizmente, por conta, ou felizmente, né, porque a gente tem muita coisa, cai no desengajamento, vamos assim dizer. Qual a experiência de vocês e quais dicas que vocês podem dar para os nossos ouvintes sobre essa questão de métricas e indicadores? Eu gosto muito da gente ter sempre o plano macro, alinhado à estratégia de crescimento da empresa, quais são as metas dos acionistas, né? Então, plano macro, poxa, eu tenho que contribuir para a lucratividade, para o crescimento, enfim, qual seja o resultado que a empresa quer preconizar para aquele ano. E depois, né, todas as minhas estratégias têm que estar, de alguma forma, direcionadas para aquele objetivo principal, alinhado a planejamento estratégico, a mercado, a resultado. E num plano, a gente descendo um pouquinho, né, a barra, eu gosto muito da visão por dores, né? O time de growth, o time de marketing, o time de produtos, enfim, qual é a dor que você está querendo resolver com esse projeto, né? E você vai mensurar por ali. Então, assim, eu tenho todas as minhas estratégias voltadas para um objetivo final e depois eu tenho pequenos projetos, entregas que eu vou trabalhar aquela dor. Preciso expandir para aquela área, preciso melhorar a minha taxa de conversão naquela região e a gente vai mensurar por cada objetivo estratégico, porque se é uma dor, quer dizer que está causando algum impacto na minha meta maior, né? Então, a gente ir desmembrando aquela meta maior e ir resolvendo pequenos problemas, né? Esses dias eu ouvi um exemplo também numa reunião que eu tenho um problema com grande capilaridade, mas eu tenho outros 3 problemas menos complexos que, se eu resolver eles, eu vou resolver o mesmo porte de problema daquele outro lá que é sozinho, né? Então, esse olhar eu acho que é muito interessante para a gente desmistificar um pouco, né? Ter ali o panorama macro e depois a gente ir por dores, ir resolvendo, mensurando, criando essas estratégias de growth para isso. Legal. Tem uma metodologia que é bastante usada, mas hoje acaba ficando um pouco de lado. Na loucura do dia a dia do empreendedor, isso acaba ficando um pouco de lado, que é aquela por OKR ou por Key Results, né? Então, a gente está falando de um grande objetivo macro e depois cada área com 1, 2 ou poucos objetivos chaves e cada objetivo-chave precisa ter um indicador. Então, o que a gente pensa? Se eu tenho um dashboard para controlar, eu não posso controlar tudo, porque quem controla tudo acaba não controlando nada, é muita coisa para bater o olho, é muita tela para ver, a gente está num flood, né, de informação. Então, se a gente parar para pensar, poxa, se eu conseguir
acompanhar as métricas, mesmo que seja isso uma vez por semana, enfim, mas num painel ou numa conversa com as áreas. Às vezes a gente fica nessa de dashboard, e a gente não consegue nem se aproximar das áreas para pegar o feedback que seja diário até conseguir um dashboard. Mas é importante ter esse ponto zero, porque é o seguinte, eu preciso só acompanhar esses key results. As outras questões, a gente vai descer depois. Mas se eu começar a metrificar tudo que a área faz, eu vou ficar com muita informação e não vou conseguir trazer clareza. Principalmente como dono, a gente não consegue olhar para tudo. E o resultado disso, né? Exato. Então, assim, qual é a sinergia entre esses indicadores, né? O que eu estou performando, o que eu estou entregando em termos de métrica, indicador, está se refletindo como na operação. Perfeito. Né? Qual que é a sinergia que isso tem para outras áreas? O que resulta disso que eu trouxe? Eu também ouvi esses dias numa reunião. É aquela história, né? Porque às vezes você tem muitos indicadores, né? Então, eu acho que ter essa... Porque hoje em dia, com a facilidade de coleta de dados, né? Dá vontade de É ter muito tudo. fácil. Daqui a pouco você olha para tanta coisa e você esquece os sinais vitais. E quem tem perfil analítico adora ver um resultado materializado no indicador, né? Nossa, a gente vai acompanhando, mas aquilo tem que sair da esfera só do nosso perfil e permear para todas as equipes e outras áreas. Né? Tanto para a tomada de decisão quanto para o contínuo engajamento. Eu brinco que eu também gosto de vitórias a curto prazo, né? E Perfeito. pequenas vitórias, não adianta, né, chegar na Lua daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos não sei onde eu vou estar, né? Entendeu? Lógico que é importante você ter essas visões de médio prazo, mas é importante essas vitórias pequenas, né? E aí a gente sabe também que existem vários tipos de vendas, né? Porque, afinal de contas, o growth vai impactar em vendas, em atração de cliente, retenção, novas vendas, cross-selling, etc. e tal. E existem vários tipos de mercados, né? Eu vejo que o digital, né, quando a gente em metodologias e processos, quando você tem vendas que são mais quase que self-service, elas são mais fáceis de estarem alinhadas. Quando você tem vendas personalizadas, projetos mais personalizados, que você tem toda uma esteira de atração e depois a venda que aí vai depender de muitas vezes uma venda consultiva, às vezes tem o termo aí sales engineer, ou de e muitas vezes existe aí um descompasso entre as áreas de marketing e vendas, né, nesse relacionamento e nessas... lógico que passa por cultura, estratégia, a gente já falou. Mas na visão de vocês, né, como criar essa ponte para que realmente tenha esse objetivo comum e alguma experiência que vocês tenham tido nesses últimos trabalhos aí que vocês fizeram? O que a gente percebe? Em vendas complexas, o empilhamento do que a gente apelidou de pontos de contato faz muito sentido na análise. Então, assim, é o que você disse, Marcelo, é uma esteira, muitas vezes de 1, 2, 5 anos, né, e talvez mais, porque a troca, principalmente no caso, por exemplo, falando de Shift, onde a troca de um software, ela demanda... o switching cost é altíssimo. Exatamente. Então, assim, se a gente parar para pensar em situações como essa, eu preciso, na minha análise como analista ali de growth, eu preciso entender quais foram os pontos de contato que eu tive com esse cara. E, a partir de agora, ir testando hipótese por hipótese a cada ponto de contato. Então, repara que cada uma dessas etapas da esteira, eu vou testando uma hipótese, só que qual é o desafio maior desse tipo de movimento de venda complexa? É que o meu impacto como growth pode não surtir efeito rápido, porque a esteira é longa. Então, o que a gente vai ter que entender é, para cada ponto de contato, qual é a métrica que eu vou analisar. Por exemplo, porque eu não vou conseguir colocar como métrica a venda, porque ela é longa, mas o tempo de resposta do cara eu posso. Quantas vezes ele me atendeu, eu posso. Quantas vezes ele me deu bom dia, eu posso. E quantas vezes ele falou que torce pro Palmeiras, eu posso. Mas o CEO não quer saber disso. Isso, mas como profissional... Ele quer saber quanto você vendeu. Perfeito. Então... mas como profissional de growth ali com ele, eu preciso ir encurtando cada etapa, cada ponto de contato, para que em algum momento isso, na cadeia toda, se materialize em venda. Exato. Então, e aí a lógica, como profissional, imagina o seguinte, então, te entregando um resultado mensal dos resultados da área de growth agora, apresentando o quanto cada jornada foi encurtada, o quanto a gente melhorou em cada indicador, te dá as pequenas vitórias.
que é o que você valoriza. Então, nesse caso, a gente precisa ir valorizando essas pequenas vitórias, entendendo que o futuro é um encurtamento de 6 meses, 1 ano, 2 anos, para 3 meses de fechamento, que é o nosso o objetivo. Lembra do que a gente estava falando no começo, que era precisamos de uma meta de objetivo mesmo. A partir de agora, a gente vai testar as hipóteses em cima de cada ponto de contato. Esse cara prefere falar pelo WhatsApp, pelo e-mail, por sinal de fumaça. Horário. Então, horário, exatamente. Então, entendendo isso, e aí por isso que o profissional de growth ele é tão ligado à área de vendas. Então, ele permeia muito bem as áreas, de todas as áreas da empresa, inclusive como profissional de growth, não de marketing, mas de growth como um todo, a gente sabe o seguinte, R$1 de venda a mais para a companhia é 10 centavos de lucro de última linha. R$1 de economia para a empresa é R$1 de lucro. A gente está falando de... Então, se esse cara conseguir encurtar a jornada a ponto de melhorar todo esse processo de aquisição, talvez a gente não está fazendo um volume maior de venda, talvez a gente está fazendo o mesmo volume de venda com menos gente na equipe, então, ou com menos ferramentas contratadas, e assim por diante. Então, eu analisaria essa venda complexa como sendo... Eu fatiaria ela e analisaria cada ponto, encurtando cada etapa dessa análise, principalmente sabendo que o Marcelo... Pegando a dica, tem a questão, né, tanto da cultura, né, como a estratégia que vocês já falaram, que é importante estar muito alinhado antes de começar um processo desse. E aí, um outro ponto que me pareceu crucial aqui, pela sua fala, é a gente realmente entender de fato, uma vez eu sabendo quem é de fato o meu cliente ideal, né? Perfeito. Qual é a jornada dele de compra? Exatamente. É isso que eu ia até... Agora que o David já trouxe um pouco da aplicação do growth nesse processo de vendas, né, como que a gente pode interagir, eu vou dar um passinho atrás e até contar um pouquinho da minha história, que foi, né, o crescimento dessa sinergia entre marketing e vendas lá na Shift. Esses dias eu assisti no RD Summit, no evento da RD, teve uma palestra do João Branco, que ele foi 9 anos CEO da McDonald's. E ele fala assim, o cara pergunta para ele o que é marketing, ele fala, tudo o que está entre o teu produto ou serviço, no caso, né, que a gente está aqui comentando, e o teu cliente final. É tudo. Então, assim, marketing ele vai interagir em todos os pontos de contato, seja da empresa num plano macro de concepção de produto ou serviço, seja no processo de venda, seja no processo natural do marketing, de alcance, de divulgação e tudo mais. Então, eu vejo que a sinergia entre marketing e vendas, ela permeia, né, todo o funil, todo o processo, e ela vai se tornar rentável para a empresa a partir do momento que vendas entende o contributo que marketing pode ter para melhorar a vida dele, né, aumentar o alcance dele, né? Então, assim, quando vendas entende que a gente vai alavancar a atuação deles, vai proporcionar maior alcance, redução de tempo, maior entendimento, né? Então, assim, mapear todos esses pontos de contato que a gente pode contribuir, e isso a gente fez na Shift de uma forma, obviamente, gradual, né? Quando a gente começou a implantar uma estratégia mais agressiva, não agressiva, mas mais... com direcionamento. Fez parte da estratégia. Né? Quando a gente, de fato, implantou uma estratégia, né, a gente foi gradualmente mostrando o valor que a gente poderia ter em toda a jornada, né, desenhando. Então, assim, o vendedor, quando ele entende isso, e essa sinergia entre marketing e vendas acontece e tem essa parceria, é o que todo CEO quer. Eu posso garantir, por experiência própria, que o resultado naturalmente ele vai vir. Quando você vem, então, com uma mentalidade, uma abordagem de growth, aí é melhor, assim, é o mundo ideal, porque você já tem uma estratégia, você tem um modus operandi, você tem... clareza do teu perfil de cliente, você tem um sales engineer para articular a tua venda e você tem aquele processo que está rodando, está gerando resultado, e você vem com growth para olhar em quais pontos eu posso promover pequenas melhorias para encurtar meu ciclo de venda, para aumentar minha conversão, para eu conseguir entrar de forma mais assertiva em algum canal. Música para o ouvido dos vendedores, do gerente, do CEO. Mas essa sinergia entre marketing e vendas, eu vejo que é um paradigma que
assim, quando eu comecei a me aprofundar mais, a me especializar em marketing, eu achava que falava, não é possível que só eu vivo essa dor. Até que eu comecei a frequentar mais eventos de marketing, trocar figurinha, fazer um benchmark, falei, nossa, é uma dor generalizada. Isso há muitos anos atrás, né? Eu vejo que hoje vem diminuindo um pouco. Não sei qual que é a sua percepção, né, que está mais ligada aí talvez não fosse um outras... pouco do receio ou do medo de eu ser, talvez, substituído. Porque, assim, o vendedor, né, a gente, principalmente em vendas consultivas, né, a exemplo do que é na Shift e de outras empresas de tecnologia, salvo aquelas que são de crescimento escalável, de internet, assim por diante, você leva anos para ele entender e penetrar, e a quantidade de informações que ele concentra, ele ou ela, né, é muito grande. E quando você traz isso para um modelo processual, um modelo analítico, um modelo capilar, e aí parece que esse vendedor ou vendedora está perdendo o poder, né? E não que eu estou facilitando a vida dele para colocar ele ou ela... Não vai acreditar no marqueteiro, né? Exatamente, que eu vou colocar ele ou ela lá na boca do gol para fazer o gol. Né? Então, eu acho que isso perpassa dessa questão cultural, talvez seja esse... E aí, à medida que a gente foi avançando e foi vendo que, bom, não é bem assim, não vai me substituir, e entendendo de uma visão sistêmica que, no fim das contas, quem ganha é a empresa. Marcelo, acho que você toca num ponto crucial, que é sobre cultura, que é até uma coisa assim... Para os nossos amigos marqueteiros que estão assistindo, é muito importante que, antes de querer sair fazendo, né, toda a sua transformação que você quer fazer na área de vendas, é você se tornar primeiro um bom colega, um bom ouvinte da área de vendas, para que eles te conheçam, que eles te deem confiança, para que você não seja realmente um sinal de perigo. Porque parceria, né? Existe uma parceria e que, se a gente parar para pensar, o cara da área de vendas, ele é um senso comum mesmo, ele ficaria apreensivo, falou, cara, o que está acontecendo? Será que eu vou perder a minha função aqui porque vão trazer o gerente de marketing vai assumir as duas áreas? Falou, não, a ideia é que a gente consiga juntos ir em busca do resultado. Só que isso, às vezes, em cenários onde, às vezes, até uma pessoa muito antiga dentro da função, uma área e é difícil troca, você não consegue achar bons profissionais no mercado. Então, assim, ter o bom senso, e eu puxo esse bom senso para o nosso lado, porque nós estamos entrando numa área, nosso mercado está invadindo uma área agora, e é uma área que carece ali da gente tateando com calma. Se a gente for querer implantar todas as nossas ideias, falei, cara, calma, você acabou de chegar, vai virar uma confusão danada. Eu sei vender aqui. Eu sei, não cuida do seu lead lá, que eu cuido da minha venda. Eu sei vender. E aí o que acontece? O que a gente vê muito, Marcelo e Paula, o que acaba acontecendo quando isso não acontece dessa forma calma e tranquila, essa guerra instaura. O empresário acaba não sabendo como lidar com a situação, porque ele não tem como... Imagina, minha equipe está comigo há 6, 7 anos, o meu marketing está comigo há 3, 6 meses. Acabou de chegar, quem que ele vai preferir tirar da operação? Quem que ele vai preferir trocar, dependendo do cenário? Então, a chance da gente sair mais ferido dessa guerra toda é muito grande. Falei, cara, abaixa a bola, ganha confiança, vai testando aos poucos, vai ganhando musculatura. Entendeu verdadeiramente sobre o modelo de negócio, ou acha que entendeu, aí você começa a dar um pouco mais de passos, um pouco mais doloridos, mais pesados. Porque senão a área de vendas vai virar pra gente e vai falar assim, me entrega o lead qualificado porque o seu lead está desqualificado. E eu não vou ter embasamento para discutir. E às vezes você está até gerando bons leads, mas ele vai falar assim... Exato. Isso aí eu já falei. Por conta da guerra... Mandou uma mensagem, não responde. E aí eu tenho um caos legal para contar sobre isso, que é o seguinte. Quando eu tenho um cliente que é uma indústria de plásticos para pet. E tem uma esteira de vendas interessante. É uma venda mais curta, mas é uma venda interessante. Também com uma equipe mais sênior e uma equipe júnior rodando ao mesmo tempo. E aí, gerando esses leads, a gente queria entender por que um vendedor... A gente analisando o CRM queria entender qual que era um vendedor descartava o lead em 1 dia e meio e o outro vendedor descartava o lead em 7, 8 dias. Então, qual era? E aí, os motivos de perda eram diferentes entre esses dois vendedores.
E a gente teve que chamar todo mundo para conversar. E o que a gente fez? Como prestadores de serviço, a gente não chamou o dono nem o gerente. A gente pediu uma reunião só com os vendedores. Com esses 2 vendedores, colocamos 2 e começamos a perguntar. Para primeiro ganhar a confiança deles, porque eu sou o fornecedor de lead. Eles podem virar contra mim e, cara, eu não tô lá dentro para me defender. Então, assim, primeiro a gente foi trazendo, foi mostrando os dados. No fim das contas, as 2 vendedoras entenderam por que cada uma tinha esse perfil de comportamento. Em resumo, uma já tinha carteira. Assim, o quê? Tentei falar uma vez com esse cara, não respondeu, tchau, é lead desqualificado. A outra estava construindo carteira. Então, isso... E olha como isso afeta o dinheiro, o bolso do empresário, que acaba não enxergando isso. Então, conclusão, foi separadas as áreas de vendas. Quem tem carteira vai para um lado, quem trabalha com lead é só quem não tem carteira. Formou carteira, farmou de fato uma carteira, isola e vai para uma nova equipe. Mas foi um tempo, foi uma construção, isso, e é com calma. Se a gente tivesse levado as 2 na frente do gerente ou do dono, a gente teria exposto as 2, viraria uma guerra para falar que o meu lead é desqualificado, e isso não é o objetivo. A gente pode colher essas informações para tomadas de decisão de coisas que a gente até não sabia, né? Como, por exemplo, de mudar a equipe. Tem um case também que eu não vou me lembrar qual é agora, que eu tive a oportunidade de ler num dos cursos que eu fiz, né, mas esse foi em Harvard, que fala de uma análise de detecção de comportamento do vendedor baseado na análise da jornada e na retenção do profissional. Não, é um case de RH, na realidade, não é um case de vendas. Mas, nós estamos chegando ao fim, porque o nosso prazo, né, o papo está muito bom, mas a gente tem um tempo aqui para finalizar. E aí eu gostaria que vocês finalizassem, né, com as considerações no sentido de, nosso ouvinte está aí ouvindo tudo aquilo que vocês falaram, né? Quais seriam os passos iniciais para quem está pensando em entrar nisso, se ele precisa ou não de um profissional especialista para esse momento, ou não? Quais seriam os primeiros passos para poder começar a andar? Porque isso é uma jornada que começa e não termina. Bem rápido para a gente concluir aí o nosso episódio. Se ele precisa ou não de um profissional, né, especializado, dedicado a growth, eu acho que ele precisa olhar para a maturidade do negócio dele. Então, se o produto dele está preparado, se ele tem as metas claras que ele quer atingir, né? Eu acho que se o produto não estiver preparado, se ele não conhecer o mercado, né, o cliente dele, não adianta ele ter um especialista, porque não vai dar certo. E começar, eu acho que é sobretudo, eu posso falar pela minha experiência, né, o que eu busco como profissional é beber dessa cultura, desse mindset, dessa abordagem, né? Todos os projetos, as novas ideias que eu vou tendo, eu tento quebrar os meus próprios paradigmas, né? Eu sei quais são os paradigmas da empresa, do setor, do produto / serviço, mas às vezes a gente olhar para o nosso próprio mindset, né? Então, ter a ousadia, não ter o medo, né? Ter o perfil analítico, eu acho que são primeiros passos básicos para que a gente possa ter sucesso numa estratégia de growth. Eu, complementando um pouquinho do que a Paula traz, eu independente até da maturidade, eu estou imaginando que a empresa ainda não tem esse profissional, e eu desceria para o chão de fábrica e eu faria parte da equipe multidisciplinar de growth, pelo menos do primeiro sprint, para entender verdadeiramente o que é e quais são os impactos que isso pode gerar antes de ir ao mercado e contratar um profissional. Eu veria isso, porque se a gente parar para pensar, existe uma documentação já desenhada sobre o processo de implantação dessa cultura. Então, e não é difícil de implantar, não é complexo. Eu iria a chão de fábrica, testar a operação, que seja um problema, uma área, uma dor, algo para validar. Validei, entendi a lógica, vejo os resultados, apresento para a companhia os resultados, porque a companhia também precisa começar a comprar a ideia de fazer isso, é importante para o crescimento exponencial da marca. Então, assim, entendendo isso, eu com certeza acho que toda empresa que atinge um nível de maturidade deveria ter uma área, e uma área às vezes de uma pessoa que vai coordenar tudo, orquestrar tudo isso, mas uma área específica para olhar e duplar com CEO, com marketing, com vendas, em busca desse resultado. Muitas das empresas que a gente
olha hoje, que a gente atende hoje, rodam isso já em um comitê. Então eles acabam fazendo o seguinte, não vou trazer ninguém no mercado, mas eu quero, então, o CEO participando, o gerente de marketing participando, o cara de vendas participando, a tia do café participando, eu quero um comitê multidisciplinar, eu quero alguém que entrou novo, que entrou velho. Então isso é montado e acaba dando certo por um tempo. Então acho que esse é o primeiro passo que eu daria, para quem estiver ouvindo a gente. Bom, obrigado pelo papo, obrigado ouvinte, né? Foi muito bom conversar com vocês. O tempo passou muito rápido. Convido a todos para assistir outros episódios, ouvir outros episódios, porque a gente tem trazido conteúdos aí que para cumprir o objetivo nosso, que é troca de informações. Hoje em dia a gente, foi falado aqui hoje, está overloaded, né? De tanta coisa que a gente recebe e muitas vezes um bate-papo desse, por isso que eu acho que o podcast pegou bastante aí no mercado, porque é um bate-papo e aí você vê um conteúdo e troca de informações e experiências. E convido também a participarem da PET, porque na PET a gente faz isso. A gente tem esses momentos aqui que agora são digitais, mas nós temos os nossos momentos presenciais. A gente tem café da manhã compartilhada, nós temos happy hour, nós temos conexões feitas para que a gente aprenda um com o outro. Isso ao longo da nossa trajetória foi muito importante. E assim a gente ouve alguém que implantou, troca uma ideia, conversa, aprende, ensina, e esse é o grande objetivo da nossa associação. Um depoimento só, Marcelo. O nosso spin-off de mercado, o nosso produto hoje, que é um produto digital, nasceu dentro da PET, com incentivo da PET, com empurrão da PET, com conversas com os empresários, os outros participantes que estão na PET. Então isso pra gente, de novo, repito, fez muito bem pra gente. Muito legal. Que bom. Eu venho acompanhando também o crescimento e a projeção da PET, o papel que vem desempenhando aqui na nossa região, e é um orgulho também poder fazer parte e contribuir de alguma forma. Obrigada pelo convite. E como a gente brinca, né, para o ouvinte que não é PET, que não é a PET ainda, seja a PET, seja bem-vindo, seja para um evento. Nós temos aí vários eventos acontecendo, pequenos, grandes, e que fazem essa conexão e troca de informações. Então, muito obrigado e até a próxima.